Em uma oficina simples e ao ar livre no Paquistão, uma equipe de trabalhadores é capaz de fabricar manualmente enormes engrenagens industriais. Hoje vamos observar como esse país, com seu crescente nível industrial, utiliza sucata de ferro para fundir, moldar e fundir as peças. Este é um pequeno workshop localizado em Peshawar, Paquistão. Devido ao tamanho gigante da engrenagem a ser fabricada, não há caixa de areia suficiente para moldar e fundir. Por isso, eles optam por cavar diretamente no chão. Quando atingem a profundidade necessária, colocam um molde interno da engrenagem dentro do buraco para verificar a conformidade com as especificações. Após garantir que a profundidade está correta, o fundo é coberto com uma mistura de areia e fibra. Em seguida, o molde interno é colocado sobre a mistura, e o objetivo é usar a pressão do molde para dar forma à mistura. Para garantir que as bordas do molde interno estejam completamente cobertas, a areia precisa preencher as lacunas, e as superfícies precisam ser alisadas com uma espátula. Esse processo assegura que a tampa do molde se ajuste bem ao fundo e evite vazamentos de metal líquido. Após criar orifícios de ventilação ao redor do molde, os trabalhadores preparam uma moldura de ferro da mesma medida para a tampa do molde. Eles também usam tijolos vermelhos para posicionar com precisão os orifícios de saída do metal e de observação. Com a tampa do molde posicionada, os trabalhadores compactam bem a mistura de areia e tiram os tijolos para deixar os orifícios prontos. Depois de instalar a tampa e o molde interno, o próximo passo é colocar cuidadosamente as peças moldadas no fundo do molde. Como a posição das peças deve ser precisa, os trabalhadores usam instrumentos de medição para garantir que tudo esteja corretamente alinhado. Uma vez que o molde está completamente montado, é necessário cobrir as bordas com mais areia, para garantir que as lacunas sejam seladas. A quantidade de metal necessário para a fundição das engrenagens é grande, então para evitar que a tampa do molde se mova durante a fusão, blocos de ferro maciço são usados como lastro. Com a preparação do molde concluída, os trabalhadores começam a preparar a sucata de ferro para fundir. Como as peças menores de ferro derretem mais rápido, começam com essas, colocando-as cuidadosamente no forno de fusão. À medida que a temperatura aumenta, inserem pedaços maiores de ferro. Mesmo que o forno contenha uma grande quantidade de ferro, a quantidade de metal derretido ainda é insuficiente, o que exige a adição contínua de mais ferro. Após 1 hora de aquecimento, o metal derretido é transferido para um recipiente suspenso com a ajuda de um guindaste. O ferro derretido preenche exatamente o molde. Embora o metal tenha uma temperatura extremamente alta, os trabalhadores com anos de experiência continuam a trabalhar descalços, o que se tornou uma prática habitual. Após a fusão, o processo de resfriamento leva a noite toda, e na manhã seguinte, os trabalhadores começam a remover o molde. O solo de fundição, que se solidificou devido ao calor, é quebrado com martelos.